Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja e permaneça em nossos corações, amém? Nosso Deus é verdadeiramente um Deus grande, um Deus glorioso, um Deus majestoso. E é o Deus no qual nós podemos chamar de Pai. Nele nós podemos descansar, nele nós podemos confiar e esperar, amém? Nós adoramos esse Deus que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor. Nós vamos dar prosseguimento à exposição bíblica da carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos meditar no capítulo 2, no verso 1 até o verso 10. E antes que nós assim façamos, nós queremos com grande alegria poder reconhecer aqueles que estão nos visitando aqui nesta noite. Se há alguém conosco aqui, talvez pela primeira ou segunda vez, nós gostaríamos com grande alegria reconhecê-lo, poder cumprimentá-lo. Alguém conosco aqui que está nos visitando, talvez pela primeira vez ou segunda vez? Alguém? Todos são de casa, então. Todos são muito bem-vindos. A igreja hoje está muito, muito bonita. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que pôde estar aqui hoje. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 10. Peço que você dê uma boa olhada aí à sua volta, veja se há alguém sem uma Bíblia. Compartilhe com ele para que todos possam juntos meditar na palavra do Senhor. Diz assim o texto: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação ou feitura de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Amém? Esse talvez seja um dos trechos em que eu mais me regozijo, mais eu me alegro ao desfrutar da leitura desta carta, porque ela exalta a sublimidade da obra de Deus na vida do homem. Nós já estamos aqui na terceira mensagem, nessa exposição de toda a carta de Paulo aos Efésios, e nós já temos meditado aqui em todo o contexto em que essa carta ela foi escrita. Essa carta ela foi escrita no início da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Está registrada em Atos capítulo 19. O apóstolo Paulo viaja até essa cidade depois de ter saído de Corinto, e ali, durante 3 anos, ele desenvolve um ministério onde Deus manifesta o poder dele na salvação de muitas e muitas vidas. A cidade de Corinto
era uma cidade bastante idólatra. Havia ali uma característica geográfica e socioeconômica que favorecia com que pessoas de diversas culturas, pessoas de diversas crenças convivessem juntas dentro daquela cidade. Apesar de ser uma cidade gentílica, havia ali uma comunidade de judeus instalada naquela cidade, mas a predominância naquela cidade de Éfeso era o culto à deusa Diana. Um templo enorme, com uma escultura magnífica, que poderia ser vista a quilômetros de distância. Éfeso, ali também, além da idolatria e do culto à deusa Diana, também era marcada pelo ocultismo, pelo grande número de pessoas envolvidas com magia negra, com ocultismo. E diante de todo esse cenário de idolatria, de perversidades, de adoração a ídolos pagãos, diante de todo esse cenário, o apóstolo Paulo chega e transmite ali as boas novas do Evangelho, em que Jesus Cristo é Senhor, é Salvador, e Deus manifesta uma obra tão maravilhosa por meio do ministério do apóstolo Paulo naquela cidade, que inúmeras pessoas se converteram ao Evangelho. Pessoas tiveram seus olhos abertos para enxergar as verdades eternas do Senhor, e muitos ali entregaram seus corações a Jesus, muitos se converteram. Houve até mesmo uma fogueira em praça pública, onde muitos daqueles que eram envolvidos com a magia negra e ocultismo levaram seus livros para serem queimados ali, e uma igreja foi consolidada durante 3 anos, período em que o apóstolo Paulo esteve ali. Depois de 3 anos, o apóstolo Paulo tinha em direção a Jerusalém para levar ofertas a pessoas necessitadas, e depois de chegar a Jerusalém, o trabalho do apóstolo Paulo ele é denunciado, ele é encontrado e preso, e ele fica durante algum tempo em Cesareia Marítima, preso, e ele tinha a opção de poder escolher o lugar onde ele poderia ser julgado. E o apóstolo Paulo então decide que deveria ser julgado em Roma, era a sua preferência. E Paulo então é levado até Roma, para que ele pudesse ali poder ser julgado. E nesse contexto, em que ele está preso em Roma, ele escreve essa carta, a carta aos Efésios. Ele recebe notícias a respeito da condição espiritual em que a igreja de Efésios vivia, de haver uma inclinação por parte de muitos dos seus membros ali, de poder estar se esfriando na fé, se apostatando da fé, abandonando o caminho do Senhor, permitindo que o mundanismo que lhe cercava pudesse se adentrar e se instalar em seu seio. E nesse contexto, para que a fé daqueles irmãos pudesse ser fortalecida, nesse contexto onde Paulo tem uma preocupação toda especial de poder relembrar aqueles irmãos sobre os fundamentos da fé, ele redige a eles esta carta. Esta carta é considerada a rainha de todas as cartas em que o apóstolo Paulo escreve. Porque talvez em nenhuma outra carta que o apóstolo Paulo teria escrito, ele tenha redigido um conteúdo tão profundo a respeito das riquezas espirituais que nós possuímos em Cristo Jesus pela fé. Nós já vimos aqui no início, no capítulo 1, a introdução desta carta, a maneira como Paulo ele se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e não pela sua própria vontade, mostrando que toda a sua mensagem tem uma fonte de autoridade que não é nele mesmo, mas provém do próprio Deus. Ele redige um cântico de adoração, onde ele diz: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele explica, através desse cântico de louvor, de adoração a Deus, do verso 3 até o verso 14, onde há um plano maravilhoso traçado por Deus desde a eternidade, onde a Trindade está envolvida em todo esse processo de redenção da humanidade, onde o Pai, ele planeja soberanamente, ele elege aqueles que são seus, o Filho, ele executa o plano traçado pelo Pai no tempo, na plenitude dos tempos, ele vem a esse mundo e executa este plano, redimindo a humanidade dos seus pecados mediante o seu sacrifício.
E ele fala também a respeito do Espírito Santo, que é aquele que chama irresistivelmente aqueles que são seus, aqueles que foram eleitos pelo Pai, aqueles que foram predestinados pelo Senhor, e ele é o penhor da nossa herança, é aquele que sela, é a garantia de que um dia, quando Cristo voltar a esse mundo, nós seremos levados com ele para toda a eternidade. Depois, no verso 15 até o verso 23, no final do capítulo 1, o apóstolo Paulo ele ora. Ele faz uma oração magnífica. Ele pede a Deus para que os olhos espirituais daqueles irmãos sejam iluminados, para que eles pudessem contemplar a profundidade das riquezas que nós possuímos em Cristo. A suprema grandeza do poder de Deus que foi manifestado em nossas vidas, para que nós pudéssemos ter essa experiência real e verdadeira com o nosso Senhor, que é a experiência da salvação, a mais sublime de todas as experiências. E agora, no capítulo 2, nos versos 1 a 10, o apóstolo Paulo aqui, ele vai mostrar como todo este plano da redenção, ele se torna real, concreto na história. Então, o apóstolo Paulo, ele mostra para nós aqui como, de fato, todo esse plano que Deus traçou desde a eternidade, ele se torna vivo, real, concreto na nossa história, na nossa vida. E o texto que nós acabamos de ler, do verso 1 até o verso 10, ele está dividido da seguinte forma. Nos versos 1 a 3, nós vamos encontrar aqui a obra do pecado contra nós. Dos versos 1 a 3 do capítulo 2. A obra do pecado contra nós. Dos versos 4 a 7, nós vamos encontrar a obra de Deus por nós. Dos versos 1 a 3, o pecado contra nós. Dos versos 4 a 7, a obra de Deus por nós. Então, se o pecado trabalha contra nós, Deus, ele trabalha por nós. Nos versos 8 a partir do verso 10, nós vamos ver a maneira como Deus ele trabalha em nós. E a parte B do verso 10, nós vamos ver a obra de Deus através de nós, ou por nosso intermédio. Então vamos analisar e meditar nesse texto, por cada uma dessas partes que nós já estruturamos aqui no nosso texto, e vamos observar primeiramente o verso 1 até o verso 3. O verso 1 a 3 vai dizer: vocês estavam mortos. Em algumas traduções já vai antecipar a expressão: ele vos deu vida, estando vós mortos em suas transgressões ou delitos e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre nós, ou entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. O apóstolo Paulo, ele mostra para nós aqui, meus irmãos, a maneira como o pecado ele trabalha contra nós. E Paulo ele deixa bastante claro aqui no início do capítulo 2 a condição espiritual em que o pecado ele nos deixou após a queda no Jardim do Éden. E o estado de espiritual que o pecado deixou foi qual? Um estado de morte, morte espiritual. O salário do pecado é a morte. Morte espiritual. E a grande pergunta é: o que um morto pode fazer por si mesmo? O morto ele não toma decisões, o morto ele não sente fome, o morto ele não sente sede. Uma pessoa que está morta, ela está completamente inválida. E nós podemos analisar aqui pelo menos 4 aspectos que demonstram esse estado de morte em que o pecado ele nos deixou. Esse estado espiritual em que o pecado ele nos deixou após a queda. Primeiro, é o estado de separação de Deus. É o que significa a expressão morte. Aqui no início, no verso 1, ele diz: vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Morte aqui no aspecto de separação. Não há vida naquele que está distante do Senhor. Todos nós já fomos concebidos nessa condição.
Todos nós já nascemos neste mundo mortos. Esta é uma realidade inevitável e irrefutável, em que a Bíblia ela nos mostra, e nos mostra de uma maneira muito clara, de que longe de Deus, antes mesmo de nós termos uma experiência real com o Senhor e de conhecê-lo profundamente, esse é o estado em que nós vivíamos, como pessoas mortas, separadas de Deus. Mas não somente mortos, não somente separados de Deus, mas ele também vai nos dizer no verso 2, que nós éramos também desobedientes aos mandamentos de Deus. Veja o que ele vai dizer no verso 2. Ele vai dizer, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que está atuando nos que vivem na desobediência. Então, além de separados de Deus, mortos em nossos pecados, nós também vivíamos em completa rebeldia ou rebelião contra o Senhor. E como não se bastasse estar morto, separado de Deus, vivendo em rebelião contra Deus, em desobediência a Ele, o texto também prossegue no verso 3, parte A, e vai nos dizer que nós também vivíamos de maneira depravada. Veja só o que o texto vai dizer. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades de quem? Da carne. Vivíamos para satisfazer os desejos da nossa carne. O que Paulo está dizendo aqui é que a depravação era total. Todos nós vivíamos completamente corrompidos, distantes de Deus, separados, mortos, em rebelião contra o Senhor, e andávamos vivendo como se fôssemos senhores de nós mesmos. Vivíamos escravizados por causa das nossas vontades, da nossa carne. Vivíamos escravizados, algemados, presos a tudo aquilo que a nossa natureza corrompida exigia de nós. E o último aspecto que ele mostra para nós em relação à condição espiritual que todos nós vivíamos, além de separados de Deus, mortos, desobedientes, em rebelião contra o Senhor e vivendo uma forma depravada, a parte B do verso 3, ele vai dizer que também a nossa condição espiritual era de condenados. Ele termina o verso 3 dizendo: como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Não somente vivíamos separados de Deus, mortos em nossos delitos e pecados. Não vivíamos apenas em rebelião contra o Senhor, em rebeldia, em desobediência. Não vivíamos apenas para satisfazer os desejos da nossa carne de maneira depravada e imoral, escravizados por esta carne pecaminosa, suja, mas como também imperava sobre nós a condenação. A ira de Deus seria derramada sobre cada um de nós, irmãos. E não existe nada pior para se imaginar como a punição pelos nossos pecados do que sofrer o derramamento do cálice da ira de Deus sobre as nossas vidas. Esse era o estado espiritual em que nós vivíamos. É assim que o pecado trabalha contra nós. O pecado, ele trabalha para destruir as nossas vidas. Não fique pensando que não há nada de mal em relação ao pecado, ou que não exista nenhum tipo de problema ao trocar gracejos com aquilo que é imundo, aquilo que é sujo, aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor. Porque o pecado não brinca com ninguém. Todos nós sofremos graves prejuízos por causa de uma vida de pecado. A grande verdade, meus irmãos, é que o pecado, ele cobra de nós um preço muito alto. Mais alto do que nós podemos sequer imaginar em pagar. Mas o texto não termina por aí. E graças a Deus por isso. Como é que começa o verso 4? Mas Deus. Essas conjunções adversativas, eu particularmente, eu tenho uma alegria, eu sinto uma paz de espírito, um consolo muito grande quando eu vejo essas conjunções adversativas no texto. Porque elas revelam para nós que nem tudo está perdido. Mas
todavia, entretanto, contudo. E o texto vai dizer no verso 4, dos versos 4 a 7, que apesar do pecado ele trabalhar contra nós, Deus, ele trabalha por nós. O texto vai dizer, todavia, mas, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, o que ele fez? Deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Diante do quadro, meus irmãos, que o pecado ele nos deixou, diante desse cenário em que o pecado, essa realidade espiritual que o pecado ele nos deixou, mortos, separados de Deus, desobedientes, depravados, condenados, o texto vai nos dizer, mas, todavia, Deus que é rico em misericórdia. Sabe o que eu aprendo com isso? Em primeiro lugar, que Deus, Ele nos amou não porque viu algo de bom em nós. Deus, Ele nos amou porque Ele é rico em misericórdia. É o que o texto está dizendo, diz, mas Deus que é rico em misericórdia. O texto está dizendo que a fonte da nossa salvação não está em nós mesmos, mas está na misericórdia de Deus. É porque Deus é rico em misericórdia, Ele nos ama. Ele olha para nós, na nossa condição humana, completamente corrompida, perdida, condenada, depravada, e Ele decide nos amar. Esse é o sentido da palavra misericórdia. Você sabia que a palavra misericórdia é a aglutinação de duas palavras? Miser e córdia. Miséria e coração. Ou seja, em outras palavras, Deus colocou o seu coração na nossa miséria. Esse é o sentido da palavra misericórdia. Misericórdia. Deus colocou o seu coração sobre a nossa miséria. E Ele, por ser alguém de uma fonte inesgotável de misericórdia, Ele nos amou, não por quem nós éramos, mas apesar de quem nós éramos. A nossa salvação não tem uma causa em nós mesmos, mas está em Deus a causa, porque Ele é rico em misericórdia. Outro aspecto importante que nós podemos aprender aqui. No verso 2 ele diz, além de ter nos amado por sua rica misericórdia, Ele nos deu a vida com Cristo, quando nós estávamos mortos em nossas transgressões. Ele nos ressuscitou, irmãos. Ele nos ressuscitou. Lembrando aqui um trecho da oração que ele fez na mensagem que nós meditamos na semana passada, onde Paulo ele ora para que os olhos do coração daqueles irmãos pudessem ser abertos, para que eles pudessem contemplar a suprema grandeza do poder de Deus que atuou na nossa salvação. O mesmo poder que foi manifesto na vida do seu Filho Jesus, para trazê-lo da morte à vida. Esse mesmo poder que ressuscitou a Cristo e o exaltou sobremaneira é o mesmo poder que foi manifesto nas nossas vidas, para que nós pudéssemos também, juntamente com Cristo, sermos ressuscitados. A nossa salvação, meus queridos, não foi uma espécie de verniz em que Deus tivesse passado sobre nós. Imagine uma pessoa morta, deitada sobre um caixão. Você acha que enfeitá-lo de flores, passar uma maquiagem, arrumá-lo, penteá-lo o cabelo, colocar uma roupa bonita, será suficiente para trazer esse corpo de volta à vida? Não. Esses recursos são insuficientes. Porque para trazer um morto de volta à vida, requer a manifestação de um poder extraordinário. Um poder que vai além da nossa compreensão. E somente o poder de Deus sendo manifestado nas nossas vidas, nós podemos de fato assim voltarmos a experimentar a vida abundante e eterna que somente Ele pode.
Não podemos confiar em nenhum outro recurso. Ninguém pode fazer, nem nós mesmos podemos fazer, aquilo que somente Deus pode manifestar. Outro aspecto importante dentro do texto que nós estamos lendo é que, além de Deus manifestar o seu amor por meio da sua rica misericórdia e de nos ressuscitar por meio da manifestação do seu poder extraordinário, Deus, Ele também nos exalta. Verso 6, ele vai descrever aqui que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar aonde? Nas regiões celestiais, Cristo Jesus. Deus, Ele não somente nos amou por sua fonte inesgotável de misericórdia, Ele não somente nos ressuscitou, nos trouxe de volta à vida pela demonstração do seu poder, a suprema grandeza do seu poder, como também Ele nos exaltou. Aqui, meus irmãos, o texto está dizendo, o apóstolo Paulo está nos revelando aqui por meio das Sagradas Escrituras, que o nosso Deus, ao realizar todas essas obras nas nossas vidas, Ele nos elevou a uma posição de honra. O Senhor Deus nos exaltou, não no sentido de uma soberba, de uma arrogância, não, mas de nos colocar em uma posição de honra, uma posição elevada. Isso não é algo que diz respeito ao futuro, de quando nós um dia partirmos desse mundo e habitarmos com Ele na glória. Não! No exato momento em que nós somos transformados, redimidos dos nossos pecados, nós somos um povo escolhido, separado por Ele, sacerdócio real, a nação santa, um povo que passa a ser de propriedade exclusiva de Deus, e somos elevados a uma posição de honra. É assim que o Senhor Deus, Ele age e trabalha. Por fim, dentro desse texto, Deus, Ele nos preserva até a conservação, até a consumação de todos os... Veja como termina aqui o verso 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que Deus, Ele não somente realiza em nós essa obra extraordinária da salvação, essa obra incomparável da nossa redenção, da nossa salvação, como Ele também promete a nós preservar-nos até o último dia. Um dia o Senhor irá nos colocar diante dEle na glória, e Ele há de nos apresentar como troféu da sua graça. Ninguém aqui um dia vai poder entrar na porta do céu e bater no peito, dizendo, eu mereço estar aqui. Não, porque um dia o Senhor, que nos preservará durante todo o tempo, até o último dia, haverá de nos apresentar diante de todo glória, como troféu da sua graça. E dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. A glória é dele. Ele há de nos apresentar para, como o texto nos diz aqui no verso 7, para as eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça. Todos nós seremos como o troféu da sua graça. Ele vai exibir esse troféu diante de todos e vai mostrar que nós somos a razão pelo qual Ele é um Deus cheio de glória, majestade de poder. Então não se trata de uma questão de mérito, glória de Deus. Tudo isso, meus irmãos, que nós temos visto aqui, é para nos mostrar o pecado que trabalha para nos destruir. Mas Deus é rico em misericórdia, trabalha por nós e manifesta o seu poder para a glória dele. Também nós vamos perceber aqui, meus queridos, versos 8 até a parte A do verso 10, que Deus, Ele também tem uma obra a ser realizada. Deus, Ele não somente trabalha por nós, como também Ele trabalha em nós. Veja o que o texto está dizendo no verso 8 até a parte A.
Pois vocês são salvos. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque são criação ou feitura de Deus, realizada em nós. Nós vamos perceber aqui dentro desse trecho, meus queridos, que a nossa salvação ela possui três aspectos. Três aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto a causa meritória da nossa salvação. E qual é a causa meritória? Qual é o aspecto do mérito? Vocês são salvos pela graça. A graça de Deus é a causa meritória da nossa salvação. Mas além da causa meritória, ou do aspecto do mérito, nós temos também aqui a causa instrumental. Ou seja, o aspecto instrumental. E qual é? A fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. A fé não é a causa meritória. A fé é o instrumento por meio do qual nós alcançamos a salvação. Em outras palavras, a fé é a mão de um que estende para receber o presente. Alguém que não tem nada a oferecer, mas que estende a sua mão, reconhece sua completa dependência daquele que é o único que lhe pode oferecer. A fé é a mão de um mendigo que se estende para receber o presente. Esta é a causa instrumental. A fé é o meio pelo qual, o instrumento pelo qual nós nos apropriamos daquilo que é oferecido mediante a graça. Mas também o texto ele não mostra para nós apenas a causa meritória, o aspecto do mérito e além também do aspecto instrumental, né? Mas o texto também nos mostra que há também um propósito para essa salvação. Ou seja, somos salvos pela graça, essa é a causa meritória, mediante a fé, a causa instrumental, mas também existe um propósito para que tudo isso aconteça. Para toda essa obra que Deus ele realiza dentro de nós. E qual é o propósito? O texto vai nos dizer: isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem por meio das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura realizada em Cristo. O texto diz: somos feitura de Deus. Somos criação. Aqui a palavra feitura no original, ou criação no original, sabe qual é a palavra? Poema. A palavra poema é a palavra no original para feitura ou criação. Em outras palavras, né? Deus está escrevendo um belo poema. Todo o processo de transformação, dia após dia, o Senhor Deus está registrando seu poema. Talvez você possa dizer assim: a minha vida, talvez a minha vida seja uma bela história, talvez não dê um belo poema, nem rima deve ter. Calme, Deus ainda está escrevendo a sua história. Deus ainda está escrevendo o poema da sua vida, da obra que Ele está realizando. E um dia Ele vai acabar. O texto vai nos dizer que o propósito de Deus é nos transformar segundo a imagem do seu Filho. Ele faz isso de glória, dia após dia. Se somos feitura, criação, poema de Deus, podemos ter e a alegre expectativa irá coroar no final belo poema. É como ourives coloca o ouro no fogo para retirar as impurezas. Talvez alguém disse: o ouro ele prova o seu real valor à medida que ele é polido e pode ser refletida a imagem do ourives de maneira perfeita. Ouro, quando ele é polido e a imagem da pessoa está manuseando o ouro puder ser refletida de maneira perfeita,
é porque aquele ouro, aquela peça está livre de tudo. É assim que o Senhor está fazendo dia após dia, fazendo com que a imagem do seu Filho Jesus seja refletida em mim, para que dia após dia, ao olhar para cada um de nós, ele não olhe para o aspecto do pecado, da natureza corrompida, das maldades do nosso coração, mas que ele possa contemplar ali a imagem de Jesus. Jesus nos cobre. A parte B do verso 10, nós vamos ver a maneira como Deus, Ele age através das nossas vidas, por meio do nosso intermédio. Ele diz, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para que nós as praticássemos. É triste quando muitas pessoas transferem para essa parte do texto a causa meritória. As pessoas dizem, nós somos salvos por aquilo que nós estamos fazendo. Se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa que faz caridade, que você ajuda as pessoas, então você entrará no céu. Temos visto aqui as coisas. O texto deixa claro para nós e deixa por último, justamente para nos mostrar que depois de todo esse processo, onde o pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós, Ele deseja, após todo este processo, manifestar sua graça. Está vendo? E Ele preparou as boas obras para que nós pudéssemos viver nelas, como um meio pelo qual nós vamos refletir o seu amor, refletir a sua misericórdia, refletir a sua graça, através das nossas. E aí eu quero fazer uma pergunta. Diante de tudo aquilo que você reconhece agora, que Deus fez por você e em você, que nota você para aquilo que nota você daria para a sua disposição em se deixar ser usado por Deus, reconhecendo tudo aquilo que... Porque quando nós nos propomos, irmãos, a agir de maneira que Deus use a nossa vida para ser bênção na vida uns dos outros, é um gesto de reconhecimento, gratidão. Tudo aquilo que... através do seu... Somente quem reconhece a alta dívida que possui, que foi paga e quitada gratuitamente por meio de Jesus Cristo, é capaz de fazer tudo para demonstrar sua gratidão. Talvez nós agimos de forma tão egoísta, na verdade, quando recebemos tudo do Senhor e não somos capazes sequer de demonstrar nossa gratidão através do nosso amor. Poder abraçar, colher, poder se unir ao povo de Deus para um propósito. Deus é glorioso. Tudo aquilo que quer a nós, tudo aquilo que se apresentar como uma oportunidade diante, nós não podemos desperdiçar. E Deus preparou toda para que Ele pudesse agir, para que Ele pudesse demonstrar o amor para a vida pelos outros, pela vida dos outros, através da nossa. Este é o intento do Senhor para cada um. Amém? Quero trazer algumas reflexões pastorais para encerrar nossa mensagem. Meus irmãos, talvez você seja alguém que tenha lutado contra o pecado, talvez você seja alguém que tem sofrido muito com aquilo que o mundo lhe oferece. Talvez você veja para as pessoas que estão à sua volta e aparentemente porque estão desfrutando de tudo aquilo que o... Tenham um entendimento claro nessa. As pessoas são escravas do pecado. Elas estão distantes. Elas estão sendo enganadas, iludidas. Diz que a verdade espiritual que impera sobre elas são pessoas que vivem, são de morte espiritual, rebelião contra.
estão escravizadas às próprias vontades, estão debaixo da condenação. Mas Deus, que é rico em misericórdia, olhado para você, Ele te ama. Ele deseja atrair o seu fazer de Ele manifesta o seu poder extraordinário. Algo que Ele não faria na vida de mais. Ele faz isso. Poder não somente nos amar, nos ter como povo dele, mas também para manifestar sua graça através das nossas vidas. Nossos olhos espirituais, mais uma vez, iluminados, para que consigamos compreender e discernir essas verdades. E nos regozijemos, alegremos, glorifiquemos a Deus Pai por aquilo que é gratuito. Hein? Série de música pode. Vamos orar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse instante. Colocar a sua vida diante do Senhor. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu quero dar a você a oportunidade de refletir, de reavaliar, rever os seus conceitos, avaliar que tipo de cristianismo você tem vivido, qual é a maneira que você deseja demonstrar sua gratidão, seu reconhecimento por tudo aquilo que Deus tem realizado na sua vida e através dela. Coloque sua vida agora diante do Senhor nesse instante.